Boa noite, professor. Como prática de componente curricular, eu planejei a minha aula para uma turma de primeiro ano do ensino médio, falando sobre o tema texto e hipertexto. Elaborei uma espécie de discussão entre os alunos e utilizando o material da escola, né, podendo ser um livro ou uma apostila. E após o término da aula, os alunos vão realizar alguns exercícios, inclusive até exercícios de vestibular relacionados ao tema. E primeiramente eu vou explicar aqui nessa mini aula o que vem a ser os termos texto e hipertexto, assim como eu elaboraria em uma sala de aula de primeiro ano de ensino médio com os alunos em uma escola. Tá? Então, o que vem a ser um texto, né, em si? Um texto, ele nada mais é do que uma unidade complexa, composta de regularidades e de irregularidades, né? Cuja análise do texto, ela vai implicar nessas condições de produção. Então, o texto, ele é essa formação, né? O texto tem várias partes. Ele é composto por início, meio e fim, né? E ele é essa espécie de unidade formando juntas, né? Tanto de regularidades e irregularidades, podendo ser ali um contexto, um sócio-histórico, ideológico, uma situação, uma interlocução, né? E tudo mais. Então, um texto, ele é essa construção. Ele é, como posso dizer, o sentido do texto, ele vai construir esse espaço entre os interlocutores, né? Mesmo sendo um texto bebendo de outras fontes, né? Todo texto tem as suas ideias a partir de outros textos e assim por diante, né? Então ele tem esse diálogo aí entre o leitor ali e de quem está escrevendo o texto, o autor. Já um hipertexto, ele nada mais é do que um conceito que está associado às tecnologias e também ele nada mais é do que um conjunto, né? É uma espécie, na verdade. Ele é uma espécie de obra coletiva, né? São vários textos ali juntos. Então, isso é um hipertexto. Ele vai apresentar outros textos dentro dele, formando assim uma grande rede de informações. Então, a gente pode utilizar aqui, por exemplo, os textos da internet. Os textos da internet são hipertextos, né? Porque eles, no final da obra ali, do texto, você vai encontrar as referências que foram tiradas de outros textos que foram colocados ali, né? Então, ele vai apresentar todos esses textos dentro dessa grande rede de informações, né? Essas informações interativas. Então, após a explicação em sala de aula, os alunos receberão a informação e debaterão entre si ali, comigo em sala, e a gente vai analisar o material didático, ou escolher notícia no material, né? E a gente vai resgatar dessas notícias, dos livros, na apostila, o que o texto está apresentando, qual é o hipertexto, o que tem ali dentro dessa informação, né? Quais informações os alunos podem retirar dali. Após isso, após essa longa discussão de 1 hora e 15 minutos e tudo mais, eu tenho para os alunos aqui um exercício de vestibular que eu escolhi do Enem, entre outros que eu coloquei também, mas eu escolhi um aqui especial, que é o do Enem 2011, que se refere ao hipertexto. Então vamos lá, um texto do Marcuski. O hipertexto refere-se à escritura eletrônica não sequencial e não linear, que se bifurca e permite ao leitor o acesso a um número praticamente ilimitado de outros textos a partir de escolhas locais e sucessivas em tempo real. Assim, o leitor tem condições de definir interativamente o fluxo de leitura, a partir de assuntos tratados no texto, sem se prender a uma sequência fixa ou a tópicos estabelecidos por um autor. Trata-se de uma formação de estruturação textual que faz o leitor simultaneamente coautor do texto final. O hipertexto se caracteriza, pois, como um processo de escritura e leitura eletrônica multilinearizado,
multissequencial e indeterminado, realizado em um novo espaço de escrita. Assim, ao permitir vários níveis de tratamento de um tema, o hipertexto oferece a possibilidade de múltiplos graus de profundidade simultaneamente, já que não tem sequência definida, mas liga textos não necessariamente correlacionados. Então, vem cá a pergunta. O computador mudou nossa maneira de ler e escrever. E o hipertexto pode ser considerado como um novo espaço de escrita e leitura. Definido como um conjunto de blocos autônomos de texto apresentado em meio eletrônico computadorizado e no qual há remissões associando entre si diversos elementos, o hipertexto, letra A, é uma estratégia que, ao possibilitar caminhos totalmente abertos, desfavorece o leitor ao confundir os conceitos cristalizados tradicionalmente. B. É uma forma artificial que, ao possibilitar caminhos totalmente abertos, desfavorece ao leitor ao confundir os conceitos cristalizados tradicionalmente. C. Exige do leitor um maior grau de conhecimentos prévios, por isso deve ser evitado pelos estudantes nas suas pesquisas escolares. D. Facilita a pesquisa, pois proporciona uma informação específica, segura e verdadeira, em qualquer site de busca ou blog oferecido na internet. E letra E. Possibilita ao leitor escolher seu próprio percurso de leitura, sem seguir sequência pré-determinada, constituindo-se em atividade mais coletiva e colaborativa. Se a gente tem a ideia de que o hipertexto, né, nada mais é do que essa espécie de obra coletiva, a resposta correta para essa alternativa, para essa questão, é a letra E. Né, vai possibilitar ao leitor o seu próprio percurso de leitura, sem seguir aí essa sequência pré-determinada. Então, como a gente pode analisar o conjunto de textos relacionados aí através desses links e hiperlinks, né? É o hipertexto. Então, todos esses links e hiperlinks dentro do texto são chamados de hipertexto. Né? Então, esse acesso a essas ideias, esses links, é opcional ao leitor. Né? Então, o leitor ele vai poder escolher sim o percurso de leitura dele, de acordo com a bagagem dele. Né? Então, ele vai acabar tornando a atividade dele muito mais colaborativa e interativa também. E é isso. Muito obrigado.